Quando o circuito recebe luz, o LED se ilumina rapidamente e se mantém um certo tempo, mesmo depois que o circuito deixou de receber luz. Este circuito foi criado para trabalhar em zonas escuras. Em estado de repouso, o LED ficará apagado. Quando o circuito recebe luz, o diodo LED se ilumina rapidamente e permanece iluminado enquanto dure a iluminação. No momento em que cessa a iluminação, o diodo LED fica aceso, apagando-se depois de um certo tempo, que depende dos componentes utilizados. O circuito. O circuito tem várias partes. Neste caso, e ao contrário do que costumamos fazer, vamos começar a descrição pelo final. Observando o esquema, vemos um diodo LED com o seu correspondente resistor de polarização R4. Este LED se ilumina quando circula corrente através do transistor Q3. Os transistores Q2 e Q3 estão conectados de uma maneira muito frequente na eletrônica, a conexão chamada configuração Darlington, e funcionam como um transistor só, porém multiplicando seus ganhos, o que acaba tendo como consequência que conduza com correntes de base muito baixas. Para que esta associação de transistores conduza, e que portanto o LED se ilumine, é necessário que receba uma corrente de base através do resistor R3. Mas observamos que este resistor está unido por um lado a um capacitor C1 e por outro ao emissor do transistor Q1. Podemos deduzir do esquema que o transistor Q1 é o que proporciona a corrente de base e a de carga do capacitor C1. O transistor Q1 conduz quando tem uma corrente de base suficiente, e isto acontece quando o fototransistor recebe suficiente luz. O potenciômetro P1 permite ajustar a sensibilidade do circuito ao nível de iluminação. O resistor R2 limita a corrente que circula pelo coletor de Q1 quando recebe corrente pela sua base. Experimento 1. Uma vez montado o circuito, deve-se ajustar o cursor do potenciômetro até a metade do seu trajeto aproximadamente. Deve-se tapar o fototransistor e conectar a alimentação. Se o fototransistor está bem tapado, o LED ficará apagado, mas quando se destapa, o diodo LED se ilumina. Ao tapar de novo o fototransistor, você poderá observar que o LED permanece iluminado certo tempo. Isto é devido a que o capacitor C1 se carrega de forma muito rápida através de um resistor de 470 ohms, mas se descarrega de uma maneira muito lenta através do resistor de 470K, já que a base de Q2 consome muito pouca corrente. Experimento 2. A capacidade do capacitor C1 determina o tempo em que o LED permanece iluminado. Pode-se provar com um capacitor de 100 nanofarads para observar o funcionamento de maneira rápida. Para temporizações maiores podemos utilizar 10 microfarad, 22 microfarad, 470 microfarad e esperar com o relógio na mão até que se apague depois de tapar o fototransistor. Insistimos para que você comece a prova pelo capacitor de 100 nanofarads para se assegurar de que o LED fica bem tapado. O capacitor de 470 microfarad é ideal para deixar um pouquinho de luz para as crianças depois de apagar a luz principal, sendo que esta se apagará com o passar dos minutos.